Bem, nós vamos falar hoje sobre o livro que eu participei, de coautoria. Há um tempo atrás, eu já fiz uma apresentação desse livro e hoje eu vou ler o meu capítulo. Eu não vou ler, eu vou dar mais ou menos assim uma ideia para vocês do que é o meu capítulo na participação desse livro aqui, chamado Humanamente, tá? Bem, o meu capítulo é o capítulo 18 e eu falo sobre depressão, entendendo e identificando a depressão. Por que que eu escolhi esse tema? Eu venho há algum tempo estudando a depressão. Primeiro porque eu estou convivendo com muitas pessoas que estão passando por isso, pela depressão. Eu tenho visto durante essa jornada, durante o decorrer da minha vida, que muitas vezes a pessoa tem depressão, mas não sabe que está com depressão. Ela não sabe que aquilo ali que ela sente é depressão. Então, gente, é um assunto muito sério. Nós estamos no ano de 2021. Nós começamos a pandemia em março, né? Efetivamente, foi quando decretaram mesmo que nós estávamos vivendo uma pandemia do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus. Foi em março de 2020. Nós já estamos em maio, hoje são exatamente 18 de maio de 2021 e nós continuamos ainda na pandemia. Já saíram as vacinas. De fevereiro desse ano, de 2021, começaram a vacinar as pessoas. Mas está um processo lento. Por quê? Porque não tem vacina o suficiente para todo mundo. Toda hora existe um problema no governo, no qual eles interrompem o fornecimento, é o fornecimento da matéria-prima, é o fornecimento da vacina, e eles estão vacinando de acordo com a idade, com os problemas que a pessoa tem de saúde. Então, nós estamos ainda, vamos dizer assim, até agora, com 20% da população vacinada. É pouquíssimo, gente. Ainda tem muita gente correndo risco. Já perdemos para mais de 400 mil pessoas para a Covid. Hoje ainda nós temos em torno de 2.000 e poucas mortes diárias ainda. Então, quer dizer, está um momento muito assustador. Quem tem estrutura, gente, para suportar isso? Suportar problemas que a gente tem para resolver, desemprego em massa, a renda per capita caiu violentamente, tem pessoas passando fome, tem pessoas que estão devendo aluguel, mas também as pessoas que vivem daqueles aluguéis também estão sem essa renda. As empresas estão trabalhando no vermelho, algumas já fecharam, outras estão trabalhando no vermelho, empurrando com a barriga, porque não há também, gente, nenhum apoio do governo. Tá? Os empresários, eles estão pagando seus encargos normalmente, como a gente em casa. Nós estamos pagando as nossas taxas normalmente, taxa de luz, gás, nossa internet. Quem vive sem internet hoje em dia? Ninguém mais vive sem internet. Às vezes a pessoa abre mão até de comprar comida para poder pagar a internet. Porque hoje em dia nós vivemos de internet, né? Já criou um hábito, e não só um hábito, uma necessidade de termos a internet. Então, gente, nós estamos realmente vivendo um período de miséria, muita gente sofrendo, muita gente perdendo seus negócios, famílias se destruindo, porque já são quase 2 anos em que as pessoas estão na pandemia. Nós estamos na pandemia e quase 2 anos em que está todo mundo de casa. Quem pode ficar, às vezes nem pode tanto, mas está com medo de ir para a rua e pegar esse vírus mortal. Ninguém sabe o que pode acontecer. Algumas pessoas pegam vírus e não manifestam nenhum sintoma. Outras, né, pegam vírus, são internadas e morrem. Nós não sabemos o critério qual é para que o vírus possa fazer essa devassa no organismo do humano.
muitas do início achava que era comorbidade. Ah, quem tem comorbidade, problema de diabetes, pressão alta, sobrepeso e parará, são as pessoas que correm mais risco. E de um ano para cá, nós já perdemos muitas pessoas sem comorbidade nenhuma, pessoas que não apresentavam, saudáveis, atletas, já perdemos atletas. Então, gente, acabou isso. Todo mundo no mesmo barco, consegue se safar um pouquinho. Quem pode realmente ficar dentro de casa, não correr o risco de ir para a rua, para ir para o mercado, para ir num banco. E agora, contrapartida, nós estamos vivendo uma era mesmo trágica, mas ainda tem pessoas que estão fazendo reuniões clandestinas com mais de 30, 40 pessoas. De vez em quando eles estouram aí uns bailes com 300 pessoas, camufladamente, porque está proibido, mas ainda temos também essas pessoas que não têm consciência. Talvez elas acham até que isso não existe. É mentira, é invenção da mídia, né? Então a gente sempre fala assim, quando essas pessoas perdem alguém próximo, é que elas começam a acreditar. Infelizmente, tem pessoas que ainda não perderam seus familiares. Felizmente, né? Desculpa. Felizmente, tem pessoas que ainda não perderam familiares. Então, elas ainda não estão acreditando. Mas nós estamos vivendo uma fase assim, gente, tenebrosa. Eu, em toda a minha vida, nunca vivi nada igual. Nunca, nem nunca podia imaginar. Eu esperava até uma guerra, sabe? Mas um vírus matando a população, levando todo mundo de novo a idoso, sem critério nenhum. Você não pode andar na rua sem máscara, você tem que passar álcool gel na mão todo o tempo todo, chegar em casa, tirar a roupa, entrando dentro de casa, jogar na máquina para lavar. Tá uma loucura, gente. Isso está uma loucura. E com tudo isso, vocês não acham que é um passo para a gente entrar em depressão? Claro que é. Nós estamos presos dentro de casa, confinados. Liga a televisão, a gente soube tragédia. E junto com a pandemia, está acontecendo muitas mortes trágicas também. Mulheres sendo assassinadas por seus maridos, adolescentes também tirando a vida. Então, nós estamos vivendo um caos. Eu acho assim que estamos encaminhando para o fim da humanidade, sabe? Eu não digo nem do mundo. A humanidade vai, mas o mundo vai ficar, né? Talvez venha um outro perfil de humanos, talvez pessoas mais conscientes ou não, sei lá. Eu sei que os humanos que estão habitando a Terra, eles estão indo de mal para pior. Pessoas muito egoístas, egocêntricas, pessoas vaidosas, com ego elevadíssimo, querem ter muito, estão. Gente, pasmem, nós estamos na pandemia, os hospitais fechando por falta de pagamento, os médicos estão de frente, não estão recebendo pagamento, nós estamos sem respiradores. São uma série de itens que são vitais para quem está sendo internado com Covid e não tem, o governo não tem dinheiro para comprar, mas estão roubando ainda, gente, estão roubando dinheiro da gente. De vez em quando estouram aí alguém que superfaturou as vacinas, alguém que furou a fila nas vacinas, aí vacinou a família inteira, os amigos todos, a empresa toda, e aqueles idosos que têm problemas, que a família está morrendo de preocupação, as pessoas mais jovens que precisam vacinar, porque essas pessoas mais jovens, elas são produtivas. São elas que estão indo para a rua trabalhar, para ajudar os pais, ajudar os avós. E elas estão sendo as últimas a serem vacinadas. Elas estão indo para a rua e voltando para casa, porque elas precisam botar comida dentro de casa, pagar o plano de saúde dos pais, comprar os remédios. Como é que essa pessoa pode ficar dentro de casa? Já que os pais não trabalham mais, não têm mais emprego, estão aposentados, ou então foram proibidos de trabalhar porque eles são grupos de risco. Essa população jovem tem que ser vacinada já, imediatamente.
Porque os idosos, muitos idosos, podem ficar dentro de casa. Alguns já têm suas pensões, outros têm alguém que ajude, como os filhos, no caso. Mas e essa gente jovem, que está cheia de gás, cheia de energia e que tem que ir para a rua trabalhar para trazer dinheiro para casa? São os últimos a serem vacinados. Não sei o critério, não sei porquê, mas é tudo errado, né? Então a gente está um passo mesmo a ter uma população doente, emocionalmente doente. Nós estamos assim no abismo, todos nós. Quem não procura uma autoajuda, quem não lê, quem não desfoca um pouco das notícias trágicas, quem fica pensando nos familiares o tempo todo, porque é uma coisa pavorosa. Porque, por exemplo, você pode ficar dentro de casa, e você está dentro de casa. E seus familiares, seus parentes, seus amigos, que não podem ficar dentro de casa. Aí você começa a pensar nessas pessoas, com medo que essas pessoas contraiam esse vírus mortal. Aí dá essa angústia, essa ansiedade, essa dor na boca do estômago. É horrível, gente. É uma fase horrorosa, tá? Então, quando eu escrevi esse livro aqui, eu participei, né, com o meu capítulo. Eu ainda não estávamos na pandemia, mas eu já vinha percebendo um número muito grande de pessoas com depressão. Então, eu tive a proposta com alguns tópicos e eu escolhi esse e veio bem a calhar, sabe, gente? Porque eu tenho dado até de presente esse livro a muita gente, porque tem sido assim uma ferramenta de ajuda extremamente importante. Aqui a gente trata da mente do humano, sabe? Então a gente fala sobre tudo: ansiedade, depressão, medo, angústia, é, pânico. A gente fala sobre vários assuntos que acometem as emoções das pessoas a ponto de paralisá-las, né? Então, aqui no meu capítulo, que é entendendo e identificando a depressão, e muita gente não entende o que é depressão e também não identifica nem nela e nem nos outros, né? Então, tem gente que ainda fica zombando das pessoas que são deprimidas, que às vezes nem elas sabem. As pessoas ficam zombando por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de interesse, né? Então, gente, às vezes a pessoa fala assim, eu vou ler um livro, tudo sobre depressão. Não, tem esse livro aqui, por exemplo, os livros de coautoria, não sei se vocês sabem, são livros que vários escritores se juntam e escrevem um livro. E dentro desse conteúdo do livro, você tem várias histórias, porque cada autor, cada escritor traz para o conteúdo do livro a sua experiência, a sua vivência. Então você lê tópicos e capítulos daquilo e que muitas vezes te ajuda muito. Cada capítulo tem média de 20 páginas, de 15 a 20 páginas. Então você imagina um escritor, e nós que somos escritores, a gente gosta de escrever, a gente tem muita coisa para contar. Você imagina um escritor em 20 páginas, ele levar para você, entregar para você um material riquíssimo de informação. Então, são pessoas especialíssimas, que escrevem em 15, 20 páginas o que muitas pessoas escrevem em 200 páginas. Então, eles fazem uma seleção criteriosa de tudo que eles vão oferecer para vocês. Nós fazemos aqui uma seleção dos tópicos mais importantes. A gente não enche linguiça, não é um livro de encheção de linguiça. Sabe aqueles livros que têm 200 páginas, um autor só? Eu gosto muito de coautoria, eu sou muito a favor. Amo coautoria porque eu amo ver cada perfil, cada mente, como funciona. Mas eu também gosto de livros. Eu estou fazendo um livro, também estou escrevendo um autoral, só meu. Mas é um livro maior, são 115 páginas, então eu também eu tenho histórias, muitas histórias para contar, mas assim, é um livro em que a pessoa vai lendo como se estivesse lendo um conto. Aqui não é um conto, gente, isso aqui é uma ferramenta para você usar para o seu emocional, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para a criação dos seus filhos, para a convivência com amigos,
convivência com pessoas do trabalho. Então, é uma ferramenta para você consultar naquelas horas em que você fala assim, caramba, o que que eu faço? Então, você chega ali e você encontra uma pessoa que está com depressão. Você acha que ela está com depressão, mas você não sabe por onde começar. E aqui eu explico para vocês, tá? É, tudo sobre a depressão em relação a você entender o que é a depressão e você identificar como você identifica uma pessoa que está com depressão, ou você mesmo. Então, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou dar uma ideia, por exemplo, para vocês, são sinais, tá? Sinais que você pode observar em você ou em outras pessoas. Então vamos lá. Tristeza profunda, gente, é um sinal assim fortíssimo. Vamos dizer que é um dos mais fortes, tá? Para você identificar que aquela pessoa ou já está em depressão ou está entrando em depressão. Então é tristeza profunda, distúrbios do sono. O distúrbio do sono tem várias causas, mas uma das causas também fortíssimas é a depressão. A pessoa com depressão, ela está sempre negativa, ela está sempre pensando em coisas ruins, ela não tem esperança no futuro, ela não vê nada, ela não tem graça, nada tem graça para ela, a vida fica preta e branca, fica cinza. Então essa pessoa perde o sono porque ela não dorme, ela pensa muito, tem muito medo, tem muita angústia, tem muita ansiedade, então ela não consegue dormir. Então ela tem distúrbio do sono, tá? Pensamentos negativos, o distúrbio do sono está associado aos pensamentos negativos. Então você vê aquela pessoa muito negativa, né, que tudo para ela vai dar errado, ela não consegue enxergar nada de positivo em nada, em ninguém. Ela está sempre dizendo que algo vai dar errado, ela não vai fazer porque não vai dar certo, ela não quer nem arriscar porque ela sabe que não vai dar certo. Sabe aquela pessoa que você fala assim: vou dar um pulinho ali comigo, vou dar uma caminhada no calçadão? Aí ela diz para você: eu não, eu sei lá, posso ser atropelada aí no meio do caminho? Olha, gente, tá? Então é um pensamento altamente negativo. Ela só tem pensamento negativo. Ela fala: ah, vamos sim, poxa, está um dia lindo, vamos passear, vamos nos divertir. Não, ela sai, ela bota o pé na rua, ela já começa a pensar em coisas negativas. Ela pensa no assalto, ela pensa no roubo, ela pensa no atropelamento, ela pensa no temporal, ela começa a atrair coisas muito ruins pelo pensamento negativo, né? Então vamos ao próximo item, que é desinteresse e apatia. Então, quantas pessoas que você conhece que ela é desinteressada das coisas, é apática. Você às vezes conta uma piada e a pessoa não se manifesta. É uma piada engraçada, em que 5 pessoas estão ouvindo, ela inclusive, as 4 caem na gargalhada e ela fica olhando vagamente para você, como se não tivesse entendido nada. Então ela fica apática, ela fica desinteressada. E ela se desinteressa por tudo. Ela se desinteressa até por ela, pela aparência. Se desinteressa pela casa, pelo estudo, pelo trabalho. Tudo que ela faz é empurrando com a barriga, aquela tremenda má vontade. E isso é uma característica também da depressão. Desleixo com a aparência. Exatamente isso. Ela acaba se largando. Ela não consegue se olhar e se achar bonita ou bonito, que homens e mulheres têm depressão. Então, quando eu falo assim, eu falo geral, falo um ser humano, tá? Então, a pessoa não consegue se achar bonita, a pessoa não consegue ver coisas, pontos fortes nela, beleza, num olhar, na sua boca, no seu cabelo, não, ela veste uma roupa, se sente feia, então ela começa a entrar num processo também de tristeza por estar se olhando no espelho e estar vendo uma pessoa feia, desinteressante. Também é um processo da depressão, tá? Dores físicas. Gente, a dor física é uma coisa assim que quem tem, às vezes, não entende quando a gente fala, sabe? Mas eu já estudei bastante sobre dores físicas. São aquelas dores
que elas acontecem pelo seu estado emocional. Então você começa a sentir dores nos ombros, dores na coluna, dores nas pernas, mas isso muitas vezes já é consequência da sua depressão, porque você começa a se entregar. Então você para de fazer exercício, muitas vezes você não faz seu acompanhamento com exames, com seu médico, porque você não está afim de ir, não tem mais vontade de ir a médico, você não tem vontade de fazer seus exames de rotina, e você fica muito sedentária, porque no que você fica reclusa, você fica sedentária. Você fica negativa, não quer ir para a rua, porque tem medo de ir para a rua. Pode ser assaltada, pode ser atropelada, aí você acaba ficando dentro de casa. Aí com isso você deita no sofá, passa o dia inteiro, às vezes olhando para o teto, deitada naquele sofá. E com isso o corpo começa a sentir também. Aí essas dores são provenientes da depressão. Porque aquilo vai contraindo, você vai contraindo as dores do emocional, vai passando para a dor do corpo e isso vai criando uma bola de neve e só vai crescendo, tá? Sintomas da depressão também. Isolamento, né? O isolamento. O que é o isolamento? O isolamento é aquela pessoa que ela não quer conversar com ninguém, ela não vê graça no papo de ninguém, ela não se enturma, ela não procura informações de nada, porque ela só quer dormir, só quer ficar no sofazinho deitada, ouvindo aquele fonezinho, aquela música triste para ela chorar, um dos sintomas também, tá? Que as pessoas ouvem músicas tristes só para ficar mais triste ainda e chorar, filmes tristes, aí só escolhe aqueles filmes muito triste que faça com que ela chore, porque o choro para ela alivia um pouco a alma, então ela precisa chorar para poder ficar um pouco mais leve, mas ela necessita daquele alimento, ela necessita daquela tristeza para poder aguçar mais ainda a tristeza dela. Sintoma também da depressão. Então ela se isola completamente. Tem pessoas, sabe, que vivem dentro de uma casa e que ninguém vê. Ela se tranca num quarto, principalmente quando ela tem um quarto próprio, que é só dela, ela se tranca no quarto. Cara, se possível, ela traz meu almoço no quarto, ela almoça no quarto, ela lancha, janta, com ninguém, e passa o dia inteiro e ninguém vê. Às vezes essa criatura nem banho toma, nem troca de roupa, fica 3, 4 dias com a mesma roupa, sabe? Então é um sintoma, gente, da depressão, tá? Rejeição também. A rejeição vem o quê? Ela entra num processo de rejeição. Ela rejeita e se sente rejeitada. Porque no momento em que ela está deteriorando com aquilo, ela se sente rejeitada. E ela rejeita também a convivência, ela rejeita informação, ela rejeita algo que vá fazer com que ela se sinta feliz, ela rejeita uma festa, ela rejeita um bate-papo gostoso, ela rejeita tudo que possa tirá-la daquele estado emocional de tristeza. E ela também sofre com a rejeição. Porque no momento em que ela está sofrendo essa rejeição, ela também está se alimentando. Porque ela diz assim: caramba, eu estou tão chata, ou eu estou tão chato, ah, mas eu estou tão feia, as pessoas vão olhar para mim, né, e vão me criticar, ah, eu não vou não, eu vou acabar sendo rejeitada. Então ela se rejeita e rejeita também, mais um sintoma. Irritabilidade, é aquela pessoa que se irrita com tudo. Você dá um bom dia, ela, bom dia por quê? Sabe? Ah, você faz um elogio, você está bonito ou bonita? Bonita por quê? O que é? Não estou bonita nada. Ela sempre está causando, ela está irritadíssima. Tudo causa irritação nessa pessoa, tudo. Ela grita do nada, ela esperneia do nada, ela briga do nada, ela fica numa irritabilidade com tudo e com todos à sua volta, tá? Choro frequente, a pessoa chora, 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 tendo a ver ou não tendo a ver, e ela assiste um anúncio de tênis na televisão, ela chora com o anúncio do tênis. Sabe? Então, é aquela velha história, né? As pessoas diziam anúncio de margarina, né? Aquela família feliz, a pessoa chora. Então, tudo ela chora e ela busca formas de chorar. Aí, como eu falei anteriormente, ela fica buscando coisas para que ela chore, chore muito.
porque o choro alivia, e o choro mostra para ela o quanto ela está triste, o quanto ela está mal, o quanto ela está para baixo, o quanto ela está derrotada, tá? Falta de vontade de fazer atividades simples. Quais são as atividades simples que a pessoa perde a vontade? Tomar banho, lavar o cabelo, passar uma maquiagenzinha, as mulheres, no caso o homem, fazer barba, sabe? Fazer, lavar uma loucinha. Criatividades simples, simples, simples. Até levantar para pegar um copo de água. A pessoa fica naquela lerdeza, naquela moleza, entregue completamente, tá? E mudanças comportamentais bruscas. É aquela pessoa que tem aquelas mudanças bruscas comportamentais. Então envolve tudo isso aqui: é irritabilidade, é desleixo, é tristeza, é choro. Você começa a perceber que a pessoa está mudando o comportamento dela com tudo. Uma pessoa que amava sair, amava festa, amava bater papo com os amigos, com as amigas, e nem isso ela quer. Então, essas mudanças bruscas, que você fala, caramba, como é que ela está se isolando? Ela não quer ir a lugar nenhum, ela não gosta de mais nada. Olha as roupas que ela está usando, ela está relaxada, ela está entregue. Ele também, ela tá com aquela barba enorme, tudo maltratado. Não tira esse pijama, é o dia inteiro com essa cueca, esse pijama. Ela está o dia inteiro de camisola. Uma coisa é você de vez em quando ficar o dia inteiro de camisola, quem não gosta, né? Baby doll, você acorda, vai assistir uma televisão, um domingo, um dia de semana que você está de folga, está em casa. Mas, gente, isso não é uma constância. Se isso se tornar uma constância, algo está acontecendo. Então, gente, é um tópicozinho aqui do meu capítulo do livro, tá? Que eu falo sobre a depressão, mas tem muito mais coisas aqui que eu não vou ler para vocês, essas 15 páginas, 20 páginas, porque fica muito grande o vídeo, e até porque também não é ler para vocês, é vocês estudarem o que está aqui, é vocês identificarem a depressão de outras pessoas ou a sua depressão, tá? Então, eu tenho aqui já ele é lançado, claro, nós lançamos no ano 2019, e é um livro em que eu tem tido uma aceitação muito boa. Muitas pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento estão amando, não só para elas, como também para criar filhos, para convivência com os pais, convivência com os amigos de trabalho, enfim, é uma ferramenta para a sua vida toda. É uma ferramenta que vai te ajudar a alavancar a sua vida de uma forma muito melhor, com muito mais clareza, tá bom? Então é isso aí, gente. Mais um videozinho. E qualquer coisa, vocês olhem aí na descrição do vídeo. Tem meus contatos, meu WhatsApp também, meu e-mail. Querendo falar comigo, qualquer coisa, é só me acionar que eu estou aqui sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês, para a gente bater aquele papo legal. Valeu? Bom, forte abraço para vocês. Força, foco, fé e ação. Valeu? Bye, bye. Forte abraço de novo e um beijo bem grande no coração de vocês. Tchau, tchau.